que a gente vai trazer de ajuda para nossa cliente com a drenagem linfática para lipedema, que é uma doença do tecido adiposo, né? A gente vai trazer alívio. Então, a gente vai trazer o quê? Saúde para essa cliente. Então, por isso que eu sou apaixonada por a nossa área, porque a gente pensa que é só estética, né, gente? Que é só por fora. Mas a gente pode entregar muito mais. As nossas mãos são poderosas mesmo. Então, na questão do lipedema, nós conseguimos gerar muito conforto, né, para nossa cliente. Claro que a gente não pode gerar, para quem tem lipedema, se você souber identificar, expectativas a respeito de grandes resultados, tá? Você pode procurar em todos os artigos científicos, gente. Não existe nada efetivo para a lipedema. É uma doença, uma afetividade que não tem cura, tá? Existe, gente, a possibilidade de cirurgia, tá? Pelo fato mesmo de quê? De tirar essa gordura, tá? De tirar essa gordura com a lipoaspiração para diminuir a pressão que a pessoa sente no tecido, tá? Então, existe casos de lipedema que o caso da dor que a pessoa sente, ele acaba sendo uma causa cirúrgica, tá? Então, a avaliação do médico é muito importante. A gente pode fazer drenagem sem preocupação, porque a drenagem só vai ajudar. Não existe contraindicação para lipedema na questão da drenagem, tá? O que nós temos que esquecer é dar massagem modeladora em quem tem lipedema. Primeiro, porque vai ser extremamente doloroso, tá? Então, no método MD, o meu conselho para as alunas é utilizarem nos membros inferiores, na parte onde tem lipedema, somente as manobras de drenagem, tá? Porque assim a gente vai levando esses líquidos, desobstruindo os linfonodos e ajudando a trazer esse alívio para as nossas clientes, tá? Gente, então, Dani, como é que eu vou diferenciar, né? Se a pessoa está com obesidade, porque a gente chega no nosso espaço sempre pessoas que estão acima do peso, e isso é bem comum, eu tenho visto muito entre as alunas até, e pessoas e mulheres com um abdômen bem globoso, né, gente, com bastante gordura visceral, pessoas que estão acima do peso mesmo, pelo estilo de vida, porque comem demais, porque não estão fazendo exercícios físicos, que muitas vezes não é o caso da lipedema. Então, por isso que a primeira coisa que nós, como profissionais, vamos ter que tirar da nossa mente é o preconceito. Porque a gente acaba gerando, né? Essa minha cliente deve comer... Nossa, ela deve comer muito para estar com um quadril desse tamanho. Ela deve comer muito para conseguir... Gente, quem tem lipedema, essa doença, ela é extremamente... afeta muito a mente da pessoa por isso. Porque não precisa muito para a pessoa aumentar essa célula gordurosa, tá? Então, por isso que é confundido com obesidade. Mas vocês percebem aqui a diferença? Ó, olha a diferença. Obesidade, a pessoa apresenta o quê? As pernas grossas, sim, tá? O quadril, mas o quê? Um abdômen globoso também, né? Um abdômen bem globoso. E os braços bem grossos também, vocês conseguem perceber? Né? E o diferencial de quem tem lipedema é que acaba o quê? A cintura sendo fininha, os braços bem finos também, e as pernas e o quadril bem grosso, tá? Então, olha a diferença dos pés, né? Olha como o lipedema, a pessoa tem um acúmulo de gordura na canela, gente. Olha a diferença, né? E o pé bem fininho. O pé não tem inchaço, é bem típico. Então, assim, ó, quer uma sacada? Dani, quero reconhecer rápido quem tem lipedema. Você vai visualizar já na tua cliente. Ela tem os braços finos, quadril grande, cintura fina, e você vai olhar, avaliar o pé dela. Vamos ver se tem inchaço no pé. Se tem edema no pé. Geralmente não. O pé acaba sendo fininho e vem a parte da canela engrossando, né? Aquele tecido gorduroso ali na parte da canela. Então, é bem típico de a gente reconhecer. Quando a pessoa tem obesidade, como está na nossa foto ali, né? O que é obesidade?
O abdômen bem globoso, geralmente uma gordura visceral junto aqui, né? Por quê? Porque tem um estilo de vida mesmo diferente. E quem tem lipedema é um caso mesmo de saúde, gente. Então, olha só essa foto agora. Obesidade, olha o abdômen, que diferente, né? E olha quem tem lipedema. Cintura fina, olha a perna. Vocês conseguem visualizar? Né? A perna, a canela, principalmente, dessa mulher, tá? E os pés, a gente consegue perceber que os pés são finos, tá? Os pés são fininhos. O microfone aí, eu acho que foi. Então, porque isso é uma das coisas que eu queria falar com você. A gente tem estranhado muito essa paciente. Não tem fome, quase nunca. E mesmo assim, nunca aprendemos que chama. Desativei aqui. Gente, então, aqui tem um caso típico de obesidade e de lipedema, tá? Obesidade, a gente percebe mesmo um acúmulo de gordura nos braços, acúmulo de gordura na parte das pernas, o abdômen bem globoso. E lipedema não. Lipedema é típico de uma pessoa que tem acúmulo de gordura somente nas pernas e os pés fininhos, tá? Então, gente, ó, assim vocês conseguem perceber, né? Agora eu quero mostrar os estágios, olha, gente, como a gente consegue ter uma evolução dessa doença, tá? Se a pessoa não fizer o quê? Fizer essa doença, essa dieta anti-inflamatória, praticar exercícios físicos para evitar que essa doença progrida. E, gente, ela progride muito e ela gera um estado grave, tá? Um estado grave mesmo. Então, a gente tem o primeiro estágio, que é uma gordura, olha, que a gente percebe que acumula muito. Aquela pessoa que tem a canela bem grossa, vocês já vão ver. E vocês percebem que é gordura mesmo, tá? Ó, e vocês percebem como a gente que cria como se fosse um aperto lá na canela, no pé. Vocês conseguem perceber? Porque o pé não acumula gordura no pé e nem edema. Então acaba gerando a gente chama, não sei, aqui no sul a gente chama de pigote, né? Um aperto. Então é bem típico de quem tem lipedema. No segundo estágio, ó, a gente tem bastante gordura na parte das coxas. E olha o joelho, como tem gordura no joelho, gente. É bem típico também, tá? Gordura no joelho, gordura na canela. E observe novamente o pé. Olha o pé, que fininho. É muito típico de quem tem lipedema. Um pé fino, sem edema e sem gordura. E acaba sendo, olha como fica estranho, né? A gordura acumulada na canela e o pé acaba ficando fininho. Aí nós temos o estágio 3, né? Que é um processo onde a pessoa já sente muita dor, gente. Provavelmente já toma muito medicamento para conseguir se locomover, dificuldade de locomoção. Tá dentro, claro, né, da obesidade mórbida já, mas é uma doença bem típica. Geralmente essas pessoas que têm as pernas assim, os braços e o abdômen continuam finos. A pessoa está em sobrepeso, em obesidade mórbida, mas tem tipicamente um corpo como fino em cima e muito grande embaixo, tá? E acaba sendo muito doloroso por conta das fibroses, como eu falei para vocês. O corpo tenta cicatrizar, né? O corpo tenta sempre cicatrizar aquele tecido inflamado. E quando a gente tem um processo inflamatório e o corpo quer cicatrizar, gente, se ele produz colágeno demais, fibras de elastina, o que acontece? Fibrose, muita fibrose, tá? O tecido acaba cicatrizando de forma desordenada. Então, vocês percebem que no estágio 3 aqui, existem umas bolas de gordura, são umas bolas duras, tá, gente? E no toque, essa cliente sente dor, somente no tocar, tá? E aí, o que acontece também?
facilidade de hematomas, tá? Bem fácil de ficar hematoma. Então, a pessoa sente muita dor. E o estágio 3, claro que está dentro da obesidade mórbida, já não faz parte do que nós podemos fazer, tá, gente? Nesse caso, a pessoa precisa de uma lipoaspiração, tá? Claro que existe, sim, a questão da cirurgia bariátrica para esse caso, tá? Só porque nem sempre é a principal conduta dos médicos. Muitas vezes, nesse caso, se é o caso de lipedema, eles preferem lipar esse tecido, tirar essa gordura, descomprimir esse tecido. Porque muitas vezes quem tem lipedema não responde a bariátrica, sabia? Porque o problema muitas vezes não é muita quantidade que a pessoa come, mas sim essa doença desenvolvida. Então, os médicos, às vezes, quem tem lipedema e é bem reconhecido pelos médicos, eles acabam fazendo uma lipoaspiração, tirando essas gorduras, ó, esse acúmulo de gordura que está desordenado ali no tecido, tá? Então, gente, Dani, então qual é o estágio que eu ainda consigo trazer alívio e algum resultado para minha cliente se ela tiver um comprometimento? Sabe? Primeira coisa que a pessoa tem lipedema, a gente tem que dizer, olha, você tem lipedema e isso é para sempre. Então, assim, o meu conselho não sei se vocês têm nutricionista no espaço de vocês, quem tiver, vamos junto fazer uma conduta, né, para te levar para a tua vida, para te levar, assim, para a tua saúde. Vamos fazer uma dieta anti-inflamatória, tomar muito chá, líquidos, vamos fazer a drenagem, procurar o médico para ver os exames, porque a parte de lipedema está muito, muito relacionada com o estrogênio, com a parte hormonal. Então, essa mulher precisa de um médico. Por isso que nós temos que saber até onde que a gente vai, né, gente? Nós como profissionais, com um olhar médico, né, um olhar mais da saúde, a gente vai olhar e vai ver, não, ó, eu posso te ajudar sim, te trazendo alívio para a tua dor, mas a minha indicação é que você vá ao médico, porque é realmente uma doença, tá? É isso que eu quero deixar bem frisado para vocês. Deixa eu ver aqui o chat. Dani, não precisa alvará do médico para fazer drenagem? Não, tá? Gente, quem faz lipo, no caso de lipedema, a tendência é voltar. É bem frustrante para quem tem essa doença, gente, porque às vezes volta tudo de novo que a pessoa lipou. Então, assim, a pessoa tem que mudar o estilo de vida mesmo, a pessoa tem que virar uma pessoa natureba, fazer uma alimentação totalmente anti-inflamatória, tá? E aí, quem faz, gente, tem resultados bem bons, tá? Bem bons mesmo, depois, às vezes, de uma lipo. Só um pouquinho. Tá? Então, vocês conseguem observar bem aqui a figura. Se vocês quiserem bater um print até dessa tela para vocês conseguirem. Passou. Fica aqui pertinho, por favor. Isso. Ó, 3 características, então, tá? 3 características bem certas de lipedema. Vamos lá. A primeira é cintura fina, vai ser típico. Você vai chegar, o cliente vai receber, você já vai visualmente olhar. Ela tem cintura fina. A segunda, ela tem perna grossa, bem grossa, e um pé magro, tá? Então, essas 3 pilares do lipedema. 3 características bem típicas para vocês não errarem em questão de avaliação de lipedema, tá? Ó, então aqui a gente tem um caso bem típico de lipedema, tá? Gente, olha o pé, eu vou aproximar bem para vocês verem. Olha o pé dela. Bem fininho, gente, bem magrinho. E aí começa esse estágio de lipedema, é um estágio bem, assim, até bem controlado. A pessoa nesse estágio aqui não sente tanta dor. Mas olha a gordura no joelho, né? Ele chega a fazer uma carinha ali, porque o acúmulo é grande. Esconde até o joelho. Então, essa pessoa aqui, como ela tem as duas pernas bem parecidas umas com a outra, né? É bem típico de lipedema também. A gente vai falar bastante na próxima aula sobre linfedema, mas eu já quero aqui diferenciar os dois para vocês. Quem tem linfedema, que é uma doença no sistema linfático, que a gente vai falar na próxima aula, acaba tendo o quê? Uma deformidade. Uma perna diferente da outra.
por conta do linfedema, do problema do sistema linfático. Porque às vezes a pessoa tem uma obstrução em uma perna e na outra não. Aí acaba que uma perna fica bem fininha e a outra bem cheia de edema. Então, para a gente diferenciar, o lipedema, ele tem as pernas uniformes. As duas são grossas, tá? As duas. Quem tem lipedema tem esse acúmulo de gordura nas duas pernas. Então, aqui a gente observa uma perna o quê? Uniforme. As duas pernas têm tecido gorduroso e o mesmo padrão de gordura, certo? Assim você já vai conseguir diferenciar bem tranquilamente essa questão, tá? Passa para mim. Conseguiram diferenciar? Meninas, conseguiram? Tá? Então, é possível ter os dois? Muito raro. E aí, muita falta de sorte também. Daí a pessoa vai ter que ter uma boa avaliação. Porque a gente vai falar na próxima aula de linfedema e existe um exame, tá? Que é um exame específico para fazer dentro do sistema linfático, onde eles conseguem detectar essa obstrução, essa falha no sistema linfático, que pode ser desde quando a pessoa nasce mesmo, ou então ela pode desenvolver, com o passar do tempo, o linfedema, que é essa doença no sistema linfático, né? Então, é mais raro, tá? Ter as duas doenças. O que pode ser confundido é que a pessoa que tem lipedema tem edema, tá? E aí, às vezes, a pessoa assim, ela tem as duas doenças, porque ela tá inchada e tem lipedema também. Então, ela tem linfedema e lipedema. É muito difícil, tá, gente? São duas doenças distintas e diferentes, tá? É muito raro, mas a gente não pode também descartar. Pode ser que aconteça sim, tá? Se é uma inflamação, mesmo assim, faz drenagem? Sim, gente. A inflamação, toda inflamação gera edema, né? Então, a gente precisa fazer drenagem, sim. Não para curar a doença. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Dani, eu posso prometer melhora para a cliente, cura para ela? Não. A gente vai prometer o que? Alívio. A nossa parte nessa questão de doença vai ser de terapia manual, tá? Terapia. Nós vamos fazer uma terapia com as mãos. E claro que daí melhora a parte estética, gente, a drenagem. Sabe por quê? Porque melhora essa questão da aparência da pele. Sabe o formato do edema, que também acumula aquela celulite edematosa? Quando a gente vai fazendo a drenagem, vai melhorando. Então, eu tenho uma cliente e eu vou colocar lá no grupo, tá? Para quem participou vai entender. Quem não participou da aula vai ficar viajando. Mas eu vou mandar para vocês de uma cliente minha que tem lipedema. E hoje eu pedi para ela bater umas fotinhos. Eu vou mandar algumas que eu tenho aqui para vocês também. É uma cliente minha que tem lipedema. Um estágio não muito avançado, mas ela tem os quadris bem grandes. Ela já fez plástica no abdômen para deixar tudo bem bonitinho e tal, mas o quadril continua bem grande. E o que a gente faz? Ela faz 2 vezes na semana, tá? E como ela não sente dores, ela não tem aquele estágio muito avançado da inflamação, a gente consegue fazer um método MD, consigo fazer umas manobras de massagem. Nada com força, nada como tem as massagens modeladoras por aí. Método MD. A gente consegue trabalhar quando o estágio não é tão avançado de lipedema. Se o estágio é avançado, só drenagem. Então, eu vou mandar para vocês uma foto típica, né, de uma pessoa que não tem um estado tão avançado, mas tem um quadril bem grande, bastante gordura. E o que incomoda ela não é tanto o tamanho, tá? Porque ela até é bem satisfeita, é uma pessoa assim, tem autoestima bem legal. O que incomoda ela é a aparência que gera o lipedema, por conta do edema e das fibroses. E aí ela ficou nas férias sem fazer, ela ficou 2 meses sem fazer. A pele dela ficou extremamente com edema, e ficou a aparência mesmo diferente. Aí a gente recomeçou agora a fazer. Na primeira sessão a gente já vê uma melhora na questão do edema e na aparência da pele. Então a gente não pode ter grandes expectativas a respeito de resultados com lipedema, mas mesmo assim a gente tem sim uma melhora da textura da pele, melhora das fibroses, melhora do edema,
melhora da dor, da sensação de cansaço que essas clientes têm com o lipedema, tá? Então, a gente não pode gerar muita expectativa de cura, né? De resolver a dor dela. Mas a gente sim pode dar uma ajuda muito grande com o método DMD. Pode ser feito o método DMD no estágio até o 2, no máximo 3. Nos outros estágios, daí a gente dá preferência somente da drenagem, as manobras de drenagem, tá? Vou passar aqui para vocês. Passei, Pedro. Vocês conseguem enxergar, gente? Me dá um sinal aí. Estão vendo? Tá. Então, o que envolve o lipedema no corpo dessa pessoa, né? Envolve envolvimento de ambos os membros, tá? Então, isso a gente já deixou claro, as duas pernas são iguais, sempre de forma simétrica, tá? Tá pequeno, gente? Vou passar assim, então. Deu para ver? Gente, é porque meu computador estragou bem agora, melhorou? Ele estragou bem agora antes da aula, gente. Travou tudo e agora eu tô compartilhando aqui com o celular. Então, características do lipedema. Então, envolvimento. Eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo, tá? Para vocês lerem depois lá no grupo. Então, envolvimento de ambos os membros, os dois membros iguaizinhos, simétricos, com gordura nos dois membros. Dor em tecidos moles, com hipersensibilidade ao toque. Então, a pessoa toca e já sente dor, tá? Equimose, devido à fragilidade capilar, então fica o roxinho muito fácil, a pessoa qualquer batidinha fica roxa. Hipermobilidade articular, o que? Dificuldade de se mexer, de locomoção. Edema, tá? Bem comum. Coxis de gordura, tipo aquelas bolas de gordura, tá? E lipedêmica nas regiões medial, lateral, do lado, principalmente da parte do quadril, tá? Ó, acima. E aquela gordura típica acima do joelho, que fica aquela bola de gordura que a cliente vem, ai, faz endermo para mim, porque eu quero que desmanche essa gordura em cima do joelho. Tem várias clientes assim. Na verdade, ela precisa de entender que ela tem um lipedema, que é uma doença mesmo que faz essa facilidade de acúmulo de gordura. Ela acaba tendo perca de elasticidade da pele, o que gera flacidez, tá, gente? Acaba acompanhado da flacidez junto. Então, muitas vezes a gente percebe que o tecido tem gordura, uma grande quantidade, mas ele é flácido, gente. Tem pessoas que a gente percebe assim que é flácido, porque ela perde mesmo a elasticidade. Isso é típico dessa própria inflamação, tá? Gente, existe a presença de tecido fibrótico, como a gente falou, por conta dessa questão de produção de colágeno, porque é o colágeno que faz a cicatrização de tecido. É isso que vocês têm que aprender. Quando a gente fala de fibrose, gente, que é esse tecido desorganizado, duro, que acontece muito nas pós-cirurgias, é por quê? Porque o corpo produz muito colágeno para cicatrizar. Por exemplo, num pós-cirúrgico, quando acontece fibrose, o corpo entende o quê? Ele tem um machucado aqui, uma inflamação, eu preciso gerar muito fibra de colágeno para quê? Para o meu corpo gerar uma cicatriz. E no lipedema acontece da mesma forma. O corpo entende assim, ó, eu preciso gerar colágeno para cicatrizar. Então, onde gera um tecido fibrótico, tá? Então, aquela rigidez mesmo no tecido. É possível lipedema nos colóides e nádegas? Sim, bem comum. Tem uma cliente bem sequinha, mas com colóides e nádegas bem grandes. Pode ser lipedema, com certeza, tá? Fez lipo sem sucesso, tem tecido fibrótico também. Se ela fez lipo sem sucesso, é bem típico de lipedema. A sua ajuda vai ser de o quê? De controle da doença. Você vai fazer a drenagem, faz o método DMD, né? Sempre procurando não causar nenhum tipo de dor na cliente, muito pelo contrário, é conforto. Para quê? Porque de forma preventiva você vai ajudar ela a não progredir com essa doença, tá? Existem sim outras medidas, tá, gente, que o médico pode propor para ela, que são as fitas
as compressas, tá? As malhas de compressa que ajudam. Existe outra situação também. O médico pode indicar uma pessoa específica para uma dieta anti-inflamatória, tá? E essa doença começa a desenvolver, gente, depois da puberdade, porque ela está muito envolvida com questão hormonal, com o estrogênio. Então, a menina, criança, geralmente não tem essa doença de lipedema, a não ser que ela tenha já em conjunto uma obesidade, tá? Mas como ela está muito envolvida com o estrogênio, com essa parte hormonal, então, geralmente é depois da puberdade que desenvolve, tá? Então, se você vê uma criança gordinha, provavelmente seja obesidade mesmo. Não é lipedema, não, tá? Bem provável. Aí precisa de uma boa avaliação. Gente, outra característica, temperatura diminuída nas áreas acometidas, porque a gente tem essa quantidade de gordura, o que gera uma parte de isolante térmico, então acaba sendo gelada, tá? Então, você percebe que o tecido é gelado, a gente pensa assim, porque tem uma inflamação, ela é quente, né? Não, acaba sendo tecido gelado, e o bumbum gelado, tá? E fadiga crônica, ó, aí começa a vir já aquela parte de doença já, naquele estágio mais avançado. Então, a pessoa sente muita fadiga, porque ela tem aquele peso nas pernas toda a vida, sempre, tá? Textura borrachosa da área acometida, aquela mole mesmo, tá? Parece uma moeba. É feio falar, né, gente? Mas é isso. Queda de cabelo exagerada, né? Pelo déficit de ferritina. Olha só, aí começa a vir os problemas de dentro, né? Que não é o nosso caso de tratar, mas que é legal a gente saber que é uma doença que não é estética, né? Olha como a gente precisa ter essa visão de saúde também, porque o corpo sempre vai priorizar a saúde e a estética depois. Então, nosso corpo tende a fazer isso, sabe? Sempre pensar que a saúde por dentro é melhor do que a estética. Mas quando acontece de a gente ver visualmente por fora, diz muito do que está acontecendo por dentro. Então, provavelmente uma pessoa com lipedema num estágio mais avançado, né, ela tem déficit de ferro, tá? Anemia. Aí você pensa, nossa, essa pessoa tem acúmulo de gordura e tem anemia, né? Pode acontecer esse déficit de ferritina, tá? A gordura, ela é resistente a uma dieta hipocalórica e atividade física. Então, o que acontece? A pessoa faz uma dieta hipocalórica, né? Pensando o quê? Vamos fazer a lipólise, então. O que seria a lipólise, gente? Para a gente deixar... O que é lipólise? Lipólise é quando o nosso corpo faz a quebra da célula de gordura. Então, de uma forma bioquímica, o corpo divide essa célula em ácidos graxos, tá? O glicerol faz essa quebra e o corpo leva para o fígado e faz o que a gente chama de ATP. Usa essa gordura como fonte de energia. Então, como que a gente faz isso de forma automática, sem ser pelos aparelhos de estéticas ou eletroterapias, o que a massagem não faz, lipólise, né? Como é que a gente faz isso? A gente começa o quê? Comer menos para o nosso corpo gastar mais. Então, quando a gente faz uma dieta hipocalórica, com menos caloria do que a gente gasta, o que o nosso corpo faz? Ele pega aquela gordura e usa como fonte de energia, certo? Então, acaba o quê? Esvaziando essa célula. Então, nosso corpo entende assim, opa, tô comendo menos, ela tá comendo menos, então eu preciso gerar mais energia, vou fazer a quebra dessa gordura, transformar em ácidos graxos, glicerol, fazer o uso dessa gordura localizada. Quem tem lipedema não faz esse processo da gordura aonde tem a doença. Aí o que acaba a pessoa começa a fazer? Afinar muitos braços, perder gordura onde ela não quer. Ela quer perder ali da parte das pernas. Então, o corpo tem essa dificuldade de entender que aquela reserva grande de gordura é que precisa ser usada, né? E acaba perdendo e tirando gorduras de lugares que ela não precisaria. Então, quem tem lipedema, existe muita resistência nas dietas hipocalóricas e também à atividade física.
E uma outra coisa que vem de dentro para fora é que essa pessoa provavelmente tem baixa de vitamina D, ferro e B12. Então, ela precisa de um médico para resolver toda essa parte inflamatória do corpo que está gerando esse processo para ela, tá? Então, vocês entendem que é saúde, gente? Vocês tinham essa consciência de que quando iam trabalhar com isso, vocês iam fazer parte da área da saúde? Né? A gente tem essa impressão, assim, de que nós somos só melhorar a aparência das pessoas. Mas nós podemos ir além, gente, ajudar as pessoas que estão sofrendo com essa doença, né? Nós temos o poder nas nossas mãos. E existem pouquíssimos recursos que os médicos usam para essa doença. E o recurso principal, né, para a prevenção da evolução dessa doença é a drenagem linfática, para alívio de dor. Os médicos pouco dão medicamentos para isso, não existe medicamento para lipedema. Se você colocar lá no Google, um medicamento específico para lipedema não existe, nunca foi desenvolvido, porque não tem cura essa doença. Então, o que os médicos querem é evitar a progressividade dessa doença. Então, as nossas mãos são poderosas para dar alívio, né, para trazer essa melhora na textura da pele, com a drenagem. E uma coisa bem importante, gente, é que a gente pensa assim, ela tem lipedema nas pernas, vou fazer a drenagem só nas pernas. Nunca esqueçam, gente, de fazer o corpo todo. Eu quero falar 1000 vezes se for preciso falar, né? Não faça massagem localizada. A massagem no corpo todo faz toda a diferença. Por isso que o método MD, ele é no corpo todo. Porque assim a gente consegue trabalhar a parte emocional, a liberação de hormônios do bem também. A gente consegue baixar os níveis do cortisol, porque uma pessoa que tem essa doença acaba o quê? Que acaba afetando muito a parte emocional, o estresse, né? Então é muito interessante a gente trabalhar a parte principal, que é a parte dos membros inferiores, mas sempre fazer um agrado nas costas, nos braços, trazer, de repente, os óleos essenciais, que eu gosto bastante, para trazer um pouco de relaxamento junto. Por isso que o método DMD é feito no corpo todo. Uma, porque a gente consegue também abrir, né, e estimular toda a parte circular e linfática do corpo, tá? Vamos ver o que a Hilda perguntou aqui. Dani, uma pessoa que tem isso pode ter problema de circulação causando trombose? Pode, né? Por quê? Porque acaba o quê? Que a circulação fica muito dificultosa, né? Por quê? Porque as células de gordura acabam empurrando muito, então não passa entre uma célula ou outra esse sangue e esses fluidos do sistema linfático. Mas não é um pré-requisito, tá, Hilda? Não, a pessoa que tem lipedema não quer dizer que vai ter trombose. Ela tem um sistema venoso mais dificultado, mas a trombose é um coágulo, né? Então, não necessariamente ela vai ter, mas pode sim desenvolver. Por isso que é uma doença séria, os médicos levam muito a sério, porque envolve toda uma questão, né? A pessoa pode desenvolver pressão alta por conta dessa compressão da gordura no sistema circular, esse edema também. Então, o que acontece? O que? Esse sistema circulatório fica muito comprimido ali. Por isso que em casos extremos, o SUS dá a lipo, tá, gente? Quando a pessoa está com aumento de pressão e está desenvolvendo muitas dores, o SUS mesmo dá a questão da lipo, que é a retirada de um pouco de gordura para tirar essa descompressão, tá? Porque é uma doença séria, mas não é absoluto de que vai causar trombose, tá? E no Brasil, gente, então somos cerca de 11% de mulheres que nasceram com essa predisposição de lipedema, tá? Então, gente, não é pouco, é bastante, 11%. Então, muitas mulheres estão sendo confundidas com obesas, né? Mas, na verdade, tem essa predisposição de acúmulo de tecido gorduroso, tá? Eu quero, olha pra gente como fica essa marca no pé, né? Na canela com bastante gordura e o pé mais fininho, tá? É bem típico. Tem mais alguma imagem, filho, no final? Tá? Então, gente, isso seria as características, então, de lipedema, tá?
Passa para mim aquela fotinho primeiro, só para a gente mostrar para elas de novo, para ficar ali gravado. E, gente, essa daí, ó. Essa é a foto, então, típica para a gente visualizar, tá? Gente, essas são as características de lipedema, né? E a próxima aula, aqui 15 dias, nós vamos falar sobre linfedema, tá? E todas as duas situações, tanto o lipedema quanto o linfedema, a gente vai usar o método MD, tá? Que focado mais na parte de drenar mesmo, de levar os líquidos, de estimular, de trazer essa parte relaxante também para nossa cliente, tá bom? Gente, quero liberar agora os microfones, aqui o chat, para fazerem perguntas a respeito desse conteúdo, tá? Que a gente trouxe aqui hoje. Ficou bem claro para vocês as características de lipedema? Tá? Ficou bem claro para vocês? Se tiver alguma dúvida, a gente vai abrir agora para a gente tirar. Tá bom, Márcia? A gente se vê, tá? Tudo de bom. Dani, Oi, tudo bem? bem, Hilda? Dani, eu fiquei em dúvida ainda sobre inflamação, porque quando a gente tem uma inflamação, não pode fazer drenagem. Mas isso não é uma inflamação? Não, mas não é uma inflamação progressiva, não é um. A pessoa tá com uma dor de garganta, né? Ela é um tipo diferente de inflamação. Porque celulite, Hilda, você já estudou sobre celulite? Celulite é uma inflamação, tá? Sim. Mas não é, como a gente fala, né? Não é uma doença tipo uma dor de garganta, uma infecção de urina, né? Quando a gente tem algum tipo de doença, a gente evita fazer para não se espalhar pelo corpo, né? Então, o lipedema é extremamente indicado a drenagem, tá? Mas ela é um tipo diferente de inflamação, tá? Então, fique bem tranquila a respeito disso, né? Não é uma inflamação progressiva, não gera febre, nada. Só não tem febre por causa do lipedema, tá? Tá. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Gente, vamos lá. Então, meninas, ó, quero agradecer vocês, tá? Pela presença. Eu tive bastante dificuldade quando eu comecei a atender para reconhecer quem tinha lipedema. E fiz medidas de tratamento frustrantes, porque às vezes eu pensava assim, não, nossa, eu vou dar um resultado para essa cliente que, nossa, que está com edema, então ela vai ver muita diferença, daí montava um protocolo de ultrassom, de manta com isso, sabe? E via pouco resultado, daí eu acabava ficando o quê? Frustrada, né? Então, o que a gente tem que criar, né, em nós é esse equilíbrio de saber que a expectativa e a realidade para lipedema não vai ser o mesmo de quem tem só uma doença, só um acúmulo de gordura subcutânea, tá? Então, às vezes a pessoa tem um quadril um pouquinho maior, uma gordurinha aqui no quadril, mas as pernas é fino, então ela só tem aquele acúmulo de gordura, a gente vai conseguir tratar tranquilamente com o método MD e tudo, né, que a gente tem, de repente, na estética. Mas quem tem lipedema é muito característico de responder pouco aos tratamentos, né? A nossa função é muito método MD, muito serviço manual. Por isso que eu sou apaixonada pela terapia manual, gente, tá? Valorizem o serviço de vocês manual, né? Não se apeguem ao eletroterapia, porque nós temos um poder na nossa mão. E olha, o lipedema é uma doença que não tem, né, cura, não tem nenhum aparelho estético que resolva, olha isso, tá? Mas as nossas mãos é que conseguem trazer alívio. Por isso que a gente nunca vai substituir o poder que nós temos. Então, por isso que a gente tem um grupo do Telegram, eu sei que muitas falam ali sobre os eletros, quem é esteticista que consegue trabalhar, mas eu amo trabalhar com as mãos e quero incentivar vocês a utilizarem muito o método MD, tá? Meninas,
Um beijão para as alunas. Nos vemos lá no grupo do Telegram. Vou mandar o slide lá no grupo do Telegram, tá? Gente, eu não consegui gravar a aula, então provavelmente não vai para a plataforma. Mas não na semana que vem, na outra, vamos ter aula sobre linfedema, então, tá? Que basicamente a gente vai usar drenagem linfática, as nossas mãos, tá? Não tem nenhum tipo de aparelho que a gente utiliza também, tanto para linfedema quanto para lipedema, só manual, por isso que é legal a gente saber reconhecer, porque nós, terapeutas manuais, é que vamos ajudar essas pessoas. Então, e linfedema, a gente vai trazer na próxima aula as características para a gente conseguir entender, né, e saber um pouco como que funciona essa doença do sistema linfático, tá bom? Ô, Dani, só uma última. Eu printei a tela, eu posso compartilhar? Pode compartilhar, me marcar, por favor, porque hoje eu tô aqui sem computador, não consegui nem printar também, tá? Tá, obrigada, um beijo. Espero vocês terça-feira, né? Aqui 15 dias, o encontro marcado. Nós vamos falar então sobre linfedema. Não percam, tá, gente? Vou trazer imagens para vocês visualmente conseguirem avaliar também, tá? Beijo, boa noite. Ô, Christian.